Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. É uma enorme honra estar nessa grande universidade europeia e saudando a todos, saúdo na pessoa da professora Paula, que nos recebe aqui, representando o corpo docente, e agradecer a todos a amabilidade de estarem aqui, e especialmente também a professora Tatiana, que nos proporcionou esse contato e essa chegada até essa universidade. Uma vez assisti uma palestra do professor Peter Heberle, e o professor Peter Heberle disse: eu vou falar 16 minutos e 14 segundos. Eu digo: esse professor alemão enlouqueceu. E ele falou, e ele pediu desculpas porque tinha falado 16 minutos e 16 segundos. Eu vou tentar ser bem heberliano aqui de falar os 20 minutos. Bom, a gente vai falar um pouco da pesquisa que a gente faz no nosso programa de pós-graduação. A gente pertence a 2 programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e que a gente trabalha fundamentalmente com investigação, mais do que propriamente com classes e com aula. E a nossa pesquisa, uma pesquisa que eu e o professor Douglas convergimos, que um dos resultados é este livro aqui, chamado Indiferença no Direito. A gente vai deixar um livro aqui na biblioteca da universidade, não sei se para presenteá-los ou para condená-los, mas vamos deixar de qualquer forma. E esse livro aqui parte de uma convergência de preocupações que nós tivemos em comum, e ao nos encontrarmos começamos a dividir essas preocupações, que era uma preocupação sobre o problema da diferença. Por que isso? Tradicionalmente, falar em diferença dentro dos cursos de Direito no Brasil e assim, não nos surpreende que em várias outras partes do mundo também seja assim. A diferença é muito maltratada pelo direito, e muitas vezes não tratada pelo direito. O direito não criou uma sintaxe e uma interpretação, uma hermenêutica própria e renovadora para tratar o problema da diferença. A sintaxe que envolve o direito e as estratégias que envolvem o direito e as tecnologias políticas e jurídicas que são sustentadas pelo direito dentro de um Estado democrático do direito, pelo menos, por exemplo, pegando o exemplo do Brasil, é a partir de uma ideia central de igualdade. A igualdade é uma grande promessa da modernidade, né? E ela, quando se pensou nessa promessa da igualdade, que isso era um aspecto do iluminismo, uma promessa iluminista, isso se transferiu através de tecnologias para dentro do direito. Exemplo, o artigo 1º da Declaração de 1789. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos e obrigações. Aquilo ali não é por acaso que está no artigo 1º da Declaração de 1789. E nas constituições democráticas e sociais de direito, como a Constituição brasileira, como a Constituição portuguesa, como a Constituição espanhola, como a Constituição alemã, esse elemento é um elemento central, é um dos pilares centrais que estrutura toda a estrutura normativa e valorativa das constituições. O problema é que, em primeiro lugar, essa promessa da modernidade, se nós fizermos um levantamento, e aqui tem que separar um pouco entre os países do que o Boaventura, por exemplo, chama, o professor Boaventura de Sousa Santos chama do norte do planeta e do sul do planeta, não especificamente um norte ou um sul geográfico, mas um norte e um sul político e econômico. As promessas da modernidade, dentre elas a igualdade, efetivamente não foi realizada. Se na Europa há problemas, há pequenos problemas de igualdade em relação aos nossos, os nossos são imensos problemas de igualdade, e igualdade em todos os campos, seja no campo do reconhecimento de diferenças identitárias, seja na distribuição material dos bens necessários a uma existência digna, uma existência confortável. Então, em primeiro lugar, uma das grandes promessas, que se junta à promessa da liberdade, que se junta à promessa da paz, né? Essas promessas para o sul do planeta estão imensamente distantes de uma efetiva realização. Se na Europa já há problema, para nós os problemas são muito maiores. Mas, quando nos deparamos
com questões que envolvem diferenças, o problema é mais grave ainda. O mundo sempre foi feito, sempre foi estruturado em cima de diferenças. Só que essas diferenças não apareciam e a modernidade, em grande medida, tratou de buscar encobrir essas diferenças. Era necessário encobrir essas diferenças. O exemplo, quando nós pegamos, por exemplo, as grandes cartas históricas constitucionais, nós vemos que existem mecanismos que tentam, pelo menos normativamente, suprimir a diferença. E no mundo concreto, no mundo real, a diferença está em todos os cantos, em todos os lados. Sejam diferenças identitárias, sejam diferenças de distribuição, sejam diferenças de gênero, enfim, uma quantidade enorme de diferenças. Esse problema começa a se tornar mais agudo e começa a emergir de uma forma mais contundente a partir da década de 60 do século passado, especialmente nos Estados Unidos, quando uma série de movimentos sociais, inicialmente protagonizados pelos negros americanos, depois pelas mulheres americanas, e depois se estendendo para uma série de outros coletivos, diríamos assim, começaram a emergir uma série de situações, de demandas, que não eram demandas pela igualdade. Os negros nunca disseram nós queremos ser iguais, nós queremos ser negros, queremos apenas ter, dentro de uma perspectiva de identidade e de distribuição de riqueza, nós queremos ter o nosso espaço. As mulheres nunca quiseram ser homens, as mulheres quiseram sempre ser mulheres, assim como os gays, lésbicas, etc., sempre quiseram ser gays, lésbicas, e queriam garantir a sua posição social dentro de uma determinada sociedade. Então começa a emergir um novo tipo de demanda que causa uma certa perplexidade, ou seja, não, para um pouquinho, nós sempre que, dentro da perspectiva da modernidade, nós quisemos ser iguais, agora vocês não querem ser iguais, vocês querem ser diferentes, vocês querem garantir espaços de diferença. Então começa todo um problema, que é um problema não, porque não seria uma petição de princípio, né? Não é um problema, é uma questão, mas também não deixa de ser um problema, que é a emergência das demandas por diferença. Então a diferença ela surge, num primeiro momento, como um movimento social. Começa como um movimento social, começa no mundo fático da vida, né? O exemplo do que nós estávamos comemorando agora nos últimos dias, o problema a situação de Stonewall nos Estados Unidos, em que gays que eram criminalizados nos Estados Unidos e que eram diuturnamente perturbados pela polícia norte-americana na cidade de Nova York, resolveram, no ano de 1969, se rebelar contra aquilo e viraram 3 ou 4 dias de grandes batalhas campais perto desse local, que era um bar frequentado por gays e lésbicas, e emerge um movimento social, que é um movimento social que hoje nós encontramos nas ruas, na cidade de São Paulo, por exemplo, é a maior parada gay do mundo, 3,5 milhões de pessoas participando. A parada gay de Nova York tem 150 mil participantes e 4 milhões de assistentes. A parada gay de São Paulo tem 3,5 milhões de participantes. Então, veja, primeiro surge a ideia de diferença como um movimento social. A partir disso, você começa a teorizar sobre o problema da diferença. Então, por exemplo, os franceses de maio de 68, os grandes intelectuais franceses que capitaneiam, que tomam a frente do movimento intelectual do maio de 68, como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault e outros, vários, os mais conhecidos deles. Mas, dentre várias coisas que eles teorizam, talvez a principal delas seja a questão da diferença. Um exemplo disso, o grande livro que Gilles Deleuze levanta como a sua primeira grande criação filosófica, é a diferença e a repetição, e assim por diante. Na esteira de Michel Foucault vem várias teorizações sobre a diferença. Então vem o primeiro momento da diferença como um movimento social, um segundo momento como teorização, e hoje a teorização sobre a diferença é uma teorização imensa, e chega um terceiro momento, que é um momento importante de consolidação de toda essa oposição do movimento, caótica, dos movimentos sociais, própria dos movimentos sociais, que é o caos,
própria de uma teorização que se inicia, que até então se tinha uma teorização muito vinculada ao campo da filosofia, como por exemplo a questão da diferença em Heidegger, por exemplo, ou os gregos também tratavam bastante o problema da diferença, mas isso no plano filosófico de uma ontologia, num plano mais genérico. Isso assume um papel importantíssimo no campo da teorização, quando isso passa a ser trazido para o campo da filosofia política e para o campo da política. E faltava um detalhe nesse processo, que era o processo de institucionalização de proteções e garantias da diferença, porque, em outras palavras, era isso que os movimentos sociais estavam buscando. Era uma proteção para as suas diferenças. E faltava isso chegar no direito. E, como só ia acontecer, no direito é que as coisas andam de forma muito mais lenta. O mundo da vida anda em velocidades da luz e o mundo do direito anda em cima de uma carroça. No campo do direito, vejam que nós estamos falando de 50 anos, os gays eram criminalizados nos Estados Unidos. Nós estamos falando de 50 anos com os gays criminalizados na Inglaterra. E nós estamos falando em 2019, em que vários e vários países do mundo estão com legislações criminais em vigor contra os gays, por exemplo. E estamos em 2019, em que vários e vários países do mundo têm legislações que garantem a opressão das mulheres de uma forma como sempre houve, desde que o mundo é mundo em determinados países. Ou seja, o problema da diferença ainda é um problema deveras muito maltratado pelo direito. O que acontece? E sem falar que hoje, por conta de alguns fundamentalismos ideológicos e por conta de algumas ações políticas extremamente radicais de movimentos ultraconservadores que chegaram ao poder, e aqui cito rapidamente, dá para citar o caso o caso da Itália e fundamentalmente o caso do Brasil e fundamentalmente o caso dos Estados Unidos, em que as diferenças são tratadas com estranhamento, as diferenças são tratadas com repressão, com opressão, etc. O caso brasileiro é um dos casos que nós estamos vivendo agora e que é um momento de extrema preocupação na nossa vida institucional. Por quê? Porque um presidente da República, apoiado por movimentos fundamentalistas religiosos, o parlamento brasileiro hoje conta, por exemplo, com praticamente 1/5 de uma bancada, que é uma bancada vinculada a questões religiosas e que tem como pauta de atuação ideológica fundamentos religiosos, fundamentalismos religiosos, mais do que fundamentos. E o presidente, apoiado por essa bancada religiosa, propaga diuturnamente valores de segregação às diferenças. Exemplo, problemas que envolvem a homossexualidade, piadinhas, xistes que envolvem as mulheres o tempo todo, e uma série de outras medidas que tem se tentado de uma forma ou de outra por parte do governo se transformarem em políticas públicas, através de normatizações, porque assim tem que ser dentro de um Estado democrático de direito. Bom, mas nem tudo são horizontes de desesperança no Brasil. Incrivelmente, no Brasil hoje, o problema da diferença a questão da diferença tem sido abordada pelo viés das garantias constitucionais, dos direitos fundamentais, surpreendentemente, pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro hoje, especialmente o nosso STF, tem mantido uma linha de decisões incrivelmente vanguardistas, incrivelmente civilizatórias, para garantir uma série de direitos, uma série de espaços e posições jurídicas de proteção para indivíduos que se incluem dentro desses grupos coletivos que estão sendo alvos de ações governamentais e estão sendo alvos de ações da própria sociedade civil através de outros grupos, como por exemplo os evangélicos, os neo-evangélicos, que se opõem a uma série
de coletivos que compõem o que nós chamaríamos desse extrato dos diferentes, assim, que tem as suas peculiaridades identitárias, etc. Isso colocou para nós um problema bastante polêmico nos últimos tempos, que é o problema do ativismo judicial. Então, aqui dentro desse livro que a gente vai deixar na biblioteca de vocês, tem decisões que são decisões importantíssimas, prolatadas pela nossa Suprema Corte, como, por exemplo, o caso, uma interpretação constitucional, foi uma interpretação muito polêmica que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade. Assim como em Portugal, nós temos o sistema misto do controle de constitucionalidade. Por via do controle concentrado, se construiu, e na verdade é uma construção através da linguagem, porque a hermenêutica trabalha fundamentalmente com o elemento da linguagem, né? Construiu a ideia de que, e isso contrariou profundamente o texto constitucional lá no artigo 226, parágrafo 3º, dizia que o Estado reconhece como para fins jurídicos a união estável entre homem e mulher. Esse mesmo dispositivo ele é repetido no Código Civil. O Estado reconhece para fins jurídicos a união entre homem e mulher. E o Supremo Tribunal Federal diz o quê? Através de uma ação que foi proposta lá por um casal de gays. A interpretação correta do artigo 1723 do Código Civil, de acordo com a Constituição, e utilizando um expediente chamado de interpretação que vocês conhecem, que é a interpretação conforme a Constituição, ele diz a interpretação correta da Constituição é união entre homem e homem, entre homem e mulher, mulher e mulher, ou seja, todas as uniões afetivas, socioafetivas, que têm um caráter familiar, devem estar reconhecidas pelo Estado como entidades juridicamente protegidas. Isso foi deu uma celeuma enorme, porque estava se dizendo que estava se pervertendo a Constituição, que estava se rasgando a Constituição. E agora, isso há 4 semanas, talvez, um mês mais ou menos atrás, o Supremo Tribunal Federal cria o crime de homofobia, só que com uma técnica que é absolutamente distinta. Não existe o tipo penal da homofobia no Brasil. Não existe um artigo do Código Penal com o tipo penal da homofobia. Não existe. O Supremo Tribunal Federal cria o crime de homofobia e agora indivíduos que praticarem atos homofóbicos serão enquadrados no crime de homofobia por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal, qual é o artifício que o Supremo Tribunal Federal utilizou? O Supremo Tribunal Federal utilizou o artifício de que equipara-se qualquer ação discriminatória com os mesmos termos do racismo. Então se enquadra hoje no racismo. Temos uma lei, a Lei 7.746, que é a lei do racismo, e essa lei ela é utilizada para a criminalização dos indivíduos que praticam atos homofóbicos. Os indivíduos são enquadrados nessa lei. Então, o Ministério Público, quando vai fazer, os fiscais, quando vão fazer a acusação, eles enquadram o indivíduo nessa lei, apesar dessa lei não ter o dispositivo. Isso colocou uma situação, agora, então, os mais garantistas, um pouco mais conservadores, entraram em pânico, porque agora começa a se falar que quando, utilizando aquela máxima do Maquiavel, né, que quando o príncipe fraqueja, os magistrados tomam conta, uma ditadura de magistrados, que agora os garantistas estão apavorados por isso, porque o Supremo Tribunal Federal está avançando em pautas que a princípio eram pautas do Legislativo e que por conta de uma série de discriminações o Judiciário está avançando. Bom, isso coloca exatamente um problema agora, que é um problema institucional, não só um problema ligado ao nosso catálogo, do nosso sistema positivo de direitos fundamentais, mas coloca um problema de relação entre os poderes. Ou seja, até onde pode o nosso judiciário andar, pode invadir a pauta do legislativo para garantir direitos, isso é legítimo democraticamente, ou seja, estamos rediscutindo a própria funcionalidade dos poderes públicos por conta dessas atuações. Isso nos levou também, e já tínhamos escrito isso, tem uma parte disso que está nesse livro, mas tem um artigo nosso que é um pouco mais aprofundado sobre essa temática, no sentido de discutir o problema do ativismo judicial. Até onde é legítimo democraticamente dentro
de uma sociedade organizada a partir de uma Constituição, o ativismo judicial. Quais são os limites e as possibilidades do ativismo judicial? E nós, refletindo um pouco sobre isso, nós chegamos a uma conclusão, claro, é uma consideração parcial, que eu acho que vamos evoluir ainda, porque eu acho que podemos delimitar um pouco mais, de que os ativismos que tratam de reconhecimentos de identidades e de diferenças, sem que isso afete direitos ou bens de terceiros, esses ativismos judiciais estão fundamentalmente legitimados dentro de uma sociedade democrática. Enquanto que ativismo de redistribuição material e que importam, por exemplo, em o judiciário ditar pautas orçamentárias para outros poderes, essas situações são um pouco mais complicadas. Ou seja, nós pensamos em ativismo de reconhecimento e não em ativismo de redistribuição. Pode até, porque tem havido muito ativismo de redistribuição no país, por exemplo, com interferência do judiciário no orçamento público do Poder Executivo para redistribuição de medicamentos e outras coisas. Mas nós achamos que nesse momento é uma situação um pouco problemática por conta da instabilidade institucional no que toca a essa relação dos poderes. Eu deixo essa fala inicial para provocá-los e agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Eu creio que podemos passar diretamente e depois as perguntas são dirigidas a um ao outro, ou aos dois, está bem? Sim. Tá bom. Prosseguimos. Sim, extrapolar o tempo, por favor. Tá bom. Tá bom. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos, a professora Paula, a professor Raimundo, agradecer a acolhida, agradecer a Tatiane, que foi uma amiga, mas foi também nossa aluna lá no nosso mestrado, dizer da alegria de que aqui está essa grande universidade portuguesa, a Universidade de Lisboa. Para nós é uma alegria. Portugal desde sempre é uma referência pela forma como o Brasil se constituiu, da forma como o Brasil se vê e, de certa forma, também da forma como o Brasil pensa a partir da dinâmica da língua as suas possibilidades de mundo. Não é à toa que a gente vê muitos brasileiros em Portugal e também a gente percebe um estreitamento afetivo entre os dois lugares, as duas nações. Então, mais do que uma discussão acadêmica, o encontro entre perspectivas existenciais move a forma de a gente ver a política, ver o direito e talvez a gente ver a própria possibilidade de futuro. Em 20 minutos eu vou tentar fazer um itinerário do que é uma proposta, não sei se eu vou conseguir, mas depois vocês possam me provocar na quantidade da minha conversa. Bom, existe um pensador que eu gosto muito, italiano, chamado Elidio Resta, não sei se conhecem, um filósofo importante da Roma III, faz seus trabalhos junto com Ferraioli, que disse que o tema da identidade é um dos grandes temas da sociedade contemporânea, por um conjunto de razões. A primeira é de que a identidade ela tem movido o mundo e as pessoas numa aproximação de ressignificação de pertença numa sociedade onde as grandes narrativas homogeneizadoras estão desaparecendo. Família, a ideia do Estado, a ideia de as religiões tradicionais, faz com que novas formas de pertença, especialmente por conta do excesso de tecnologia, apareçam. E, obviamente, que aparecem outros modelos, o ressurgimento das formas tradicionais de composição comunitária, os novos comunitarismos religiosos, os novos nacionalismos, e, por consequência disso, os fechamentos fronteiriços, as práticas xenofóbicas e tantas outras que constituem uma espécie de relação opositiva que está presente na categoria identitária. Ou seja, a palavra identidade, ela é uma palavra, como dizia Francesco Remotti, uma palavra altamente perigosa, porque ela mesmo potencializa, mas ao mesmo tempo fecha. Ela se viabiliza numa relação de oposição de permanência. Ou seja, ela é uma continuidade descontínua, ela une desunindo e desune unindo. Então ela vive de ambivalência e de oposição. E nós estamos vendo isso em vários e vários dos embates políticos
identitários, sejam eles de matriz liberal, que são altamente individuais, hiperindividuais, ou nas matrizes de natureza mais comunitária. Bom, então quando se fala no debate identitário, não se pode colocar esses dois debates identitários no mesmo pacote. Se nós analisarmos que a discussão identitária, especialmente em alguns movimentos, adquire uma tradição muito liberal, e que às vezes até esquece da discussão econômica, isso está muito presente, por exemplo, numa parte do feminismo contemporâneo, e que não tem muito a ver com esse pauta das discussões sobre o nacionalismo, que são outras formas de produção de pertença identitária. No caso da América Latina, em particular no Brasil, nós temos problemas diferentes do que, obviamente, a Europa possui. E eu gostaria de falar de um dos três tipos de problema que o Brasil está vivendo nesse momento. A partir de 88, nós tivemos três grandes projetos da construção nossa, que muitos temos aqui brasileiros e podem me ajudar. A primeira é a estabilização da democracia. Saímos de um regime de ditadura civil e militar significativa. Isso vale para a América Latina toda, não só para o Brasil. Então a Constituição tenta criar um conjunto de mecanismos para consolidar institucionalmente a democracia, do ponto de vista formal, né? Do ponto de vista não substancial é uma outra questão, mas do ponto de vista formal as instituições estão funcionando. A segunda grande projeto, a missão da nossa Constituição seria melhorar as condições de vida da população, ou seja, melhorar a distribuição. Temos um conjunto de artigos na Constituição que é melhorar a vida das pessoas. Acho que nisso nós estamos muito longe de viabilizar, infelizmente. O Brasil tem os índices muito ruins em vários aspectos. Apesar de ser a nona economia do mundo, o Brasil está entre os últimos países em distribuição de renda, em privilégios salariais, índice de violência. Então, do ponto de vista da construção material desse projeto, acho que estamos devendo. E um terceiro movimento era de, pela primeira vez na história, iniciar um processo de reconhecimento de três níveis. Primeiro nível, o reconhecimento e potencialização das nossas comunidades originárias, os indígenas. O Brasil tem um Estatuto Índio de 73, tem o último capítulo da Constituição que é bem interessante, mas que infelizmente a gente não cumpre, que é ouvir as comunidades indígenas, né, mapeá-las de forma adequada. Para quem aqui não é brasileiro, o Brasil tem praticamente hoje quase 200 idiomas que são falados além do português no Brasil. Nós temos mais de 180 grupos étnicos no Brasil e que a grande parte dos brasileiros não os conhece. Nós temos ainda hoje grupos na Amazônia que nunca conviveram com uma pessoa não indígena, que foram recentemente descobertos. Se eles convivessem há praticamente 10, 12 mil anos, e que a gente, de certo modo, nem sabe muito bem como lidar. A FUNAI está tentando construir estratégias, porque a FUNAI não tem presença de nenhum indígena, são não indígenas que controlam as políticas da FUNAI. Esse era um primeiro projeto. Segundo, a Fundação Nacional do Índio, que cuida do indígena, né? Que ela ainda foi nascida na época da ditadura, então tem muito uma tradição complexa. Tínhamos também a preocupação de responder de maneira bastante satisfatória a nossa população negra. Ou seja, nós temos alguns elementos da Constituição que permitem que a gente teria que fazer políticas públicas para acolher a população negra em uma certa igualdade de condições, de natureza material e de natureza identitária. Pensem que o Brasil tem mais pardos e negros, mulatos e negros, do que brancos. O Brasil é um país formado por pessoas negras. O Brasil, até o século XIX, tinha mais de 70% da população formadas por indígenas, caboclos, mestiços, mas de presença negra fortemente. Ou seja, só a partir da grande colonização do século XIX, final do século XIX europeia, que o Brasil começa a, abre aspas, a branquear a sua população com um projeto de política pública, que de certo modo responde um pouco das concepções que se desenvolveu no Nova Itália e em outros lugares do racismo científico, da ideia de que população desenvolvida, a população não violenta é necessariamente a população branca. Nós chegamos a ter um médico, um legista brasileiro chamado Raimundo Lima Rodrigues, da Bahia. O livro dele, o espetáculo das raças e a influência do direito penal, que dizia que nós éramos um país pouco desenvolvido, um país muito violento, porque nós, em tese, éramos um país formado por mestiços e negros. Então, branquear a população era uma estratégia. Assim como os Estados Unidos não permitia que brancos e negros casassem, pela mesma razão, nós já éramos mestiços, não tínhamos mais o que fazer, então vamos trazer brancos da Europa para branquear a nossa população. Ou seja, nós nascemos, de certo modo, discutindo esses problemas. Mas a questão racial, a questão do negro,
ela ficou durante muito tempo deixada de lado. Nós não temos legislação em relação ao negro desde o fim da escravidão, lá no final do século XIX, até 1950, quando se cria um tipo penal do racismo. Por um incidente com uma bailarina americana que vai lá num hotel no Rio de Janeiro e passa por um grande conjunto de prejuízos e o senador resolve, portanto, para mostrar para o mundo que o Brasil vai fazer uma prática de proteção às pessoas negras no Brasil. De 50 até o século XXI não temos legislação na discussão. A ideia é que o Brasil, muito por conta da teoria brasileira, o Brasil é um país, todo mundo é um pouco negro, todo mundo é um país mestiço, se proliferou durante muito tempo uma tese da democracia racial, que no Brasil todo mundo é um pouco negro, portanto não há necessidade de fazer política para negros. E essa discussão até a década de 70, 80, ela ficou assim. Ou seja, o Brasil não faz política pública racial. Nós temos, a partir de 2010, um estatuto de igualdade racial, e que somente a partir de algumas iniciativas das universidades públicas, por autonomia delas, elas mesmas, resolvem fazer política de cotas para colocar lá 10, 20, 30% de vagas para pessoas negras. O que rapidamente ela é combatido por alguns partidos de extrema-direita que entram na nossa corte dizendo que essas práticas administrativas das universidades elas são inconstitucionais. Resolveu o STF declarar a constitucionalidade das cotas, hoje temos a lei declarada como constitucionais, mas que todas elas estão centradas na discussão sobre o problema da igualdade formal. E é daqui que eu quero partir para chegar ao problema da diferença. Se a gente for fazer um itinerário do ponto de vista teórico, filosófico, rápido, a gente pode perceber, e tenho certeza que vocês sabem tanto ou melhor do que eu, de que durante toda a tradição antiga, mesmo no Ocidente e medieval, a desigualdade não é vista como um problema. A desigualdade é constitutiva do mundo. Nós temos essa presença em Aristóteles, temos Platão, temos praticamente teólogos que consideram, até a chamada Baixa Idade Média, de que as pessoas são, por natureza, desiguais. Não há problema nenhum nisso. Um escravo não é igual a um homem livre, uma mulher não é igual a um homem. E que, portanto, toda a tipologia política e toda a tipologia jurídica responde de uma forma absolutamente normalizante das segregações. Ou seja, a desigualdade além de ser algo natural, ela é algo que é normalizada. Ela é normatizada a partir de uma perspectiva da contingência possível. Não se diz que a desigualdade é um mal. Nós só vamos começar a perceber que a igualdade é uma coisa razoavelmente positiva, dentro do próprio humanismo cristão, dentro das próprias autores do cristianismo, alguns teólogos, inclusive, a partir do século XIII, XIV, temos alguns teólogos importantes, e que começam a ganhar uma grande evidência quando, por exemplo, por nós, na nossa região do mundo, no Brasil, na América do Sul, importante, quando um enfrentamento entre o português e o espanhol se dá com a comunidade indígena. Esse encontro entre diferenças, de como se descreve o outro, quase uma etnografia da exclusão, faz com que a diferença apareça. E a gente precisa falar dessa diferença. E precisa colocar essa diferença em algum lugar. E muitas vezes essa diferença é colocada em lugares não tão agradáveis. Na grande maioria das vezes, continuando a normalizar essas pessoas como não humanas, ou semi-humanas, ou como bárbaras, ou como selvagens, e que não merecem um tratamento digno. Nós fizemos isso há muito tempo com mulheres, fizemos com gays, fizemos com negros e fizemos com indígenas. Então a modernidade pela primeira vez aparece num discurso racionalizador, universalizador, de que a igualdade é uma coisa potente, uma coisa importante. Mas de que igualdade estamos falando? Nós estamos falando de uma igualdade liberal, masculina, burguesa, cristã e europeia, basicamente. Essa igualdade não é constitutiva para fora da Europa. Ela é uma visão quase ocidental europeia do mundo. A ponto de muitos colegas, professores não europeus, indianos, árabes, que conversam com a gente e digam, do que vocês estão falando? Estão falando uma coisa que não nos diz respeito. Imagine quando a declaração de 48 foi elaborada. O grande problema da declaração foi chegar ao problema dos fundamentos. Jacques Maritain nos apresenta isso. Temos um texto, o texto concordamos com os artigos, mas não concordamos com as razões. Porque as razões de por que vocês protegem a vida no Ocidente talvez não sejam as mesmas pelas quais nós protegemos a vida em outros lugares do mundo. Então esse discurso que ganhou um crédito de direitos humanos, que é muito importante, né? Vamos aqui também falar
no sentido que isso foi um momento importante, revolucionário na humanidade, foi um progresso moral, não é disso que estamos falando, mas que, de certo modo, continuou deixando partes de fora, partes substanciais da historicidade de pessoas de fora. Então não havia espaço para essa igualdade, por exemplo, para mulheres, em grande medida, não existia para negros, não existia para ciganos, não existia para muitas pessoas. Então muitas pessoas ainda ficaram retiradas desse movimento. Esse movimento de igualdade está diretamente associado à Constituição e o fortalecimento dos constitucionalismos e dos nacionalismos europeus e do resto do mundo, mas sobretudo aqui, que precisam homogeneizar regiões e que precisam criar identidades locais. E isso, de certo modo, fez com que muitas diferenças fossem aniquiladas, proibidas, aviltadas ou praticamente esquecidas. Ou seja, a igualdade ela funcionou naquele momento como uma coisa muito potente, importantíssima, mas também ela foi homogeneizadora. Ela nega ou castra as diferenças. Ou você é, ou você sai. Ou você é, ou você morre. Ou você é, ou você precisa assumir a tua condição de inferioridade. Isso vale para problemas étnicos, grupos étnicos, isso vale para problemas religiosos, isso vale para questões sexuais e para um conjunto de questões. Não lhes parece, aos menos os colegas europeus, que a gente está vivendo hoje, na Europa, o restabelecimento de algumas questões dessa natureza, do fortalecimento da questão linguística, do reaparecimento de questões comunitárias. Estávamos em Santiago, ali na Galícia, e conversávamos com um colega de Santiago de Compostela, outro de Vigo, que diziam que essas questões que reapareceram agora, inclusive entre os jovens, na perspectiva de perceber o quanto a língua, a cultura, a localidade é constitutiva de si. Só que a constituição de si, ela produz também uma relação de concepção de leitura do outro. E aí, às vezes, temos habilidade para resolver isso, às vezes não temos habilidade para resolver isso, e isso deixa para o segundo momento. Então a modernidade constrói essa grande virada, uma virada importante, positiva, mas continua escondendo e normalizando algumas desigualdades. Quem não se enquadra no conceito de igual, fica de fora. Imaginem quantos idiomas morreram e continuam morrendo no mundo, porque na Itália se deve falar o norte italiano, o piemontese, o toscano, e que não se vai falar o Vêneto. Os italianos alguns estão estudando Vêneto clássico no Brasil, no sul do Brasil, porque o Vêneto clássico está morrendo. Porque se inventar uma nação, se inventa uma língua, se inventa um prato, se inventa uma bandeira, se inventa um exército, se inventa uma comunidade, como diz o Benedictiano, se constitui, se inventa. Isso não se faz sem custo. E o custo, muitas vezes, das pessoas que não estão subsumidas dentro dessa proposta majoritária de constitucionalismo. Por isso que os discursos contemporâneos são contra-majoritários, mas para a alta modernidade eles nem sempre o foram, sempre a maioria definia as pautas. Então o que acaba acontecendo? Isso que o professor André fez referência. Durante muito tempo nós continuamos o discurso da igualdade formal, e a partir de 40, 50 e 60, nós começamos a ver movimentos bem interessantes de luta por pautas específicas. E aqui tem alguns atributos que são muito contemporâneos. Eu gosto muito do livro do Bauman, Identidade, Comunidade, tem muitas obras sobre isso. Tem um texto do Francesco Remotti, que é um antropólogo italiano, que se chama Obsessão, não tem tradução para o português do Brasil, talvez tenha aqui Obsessão Identitária, onde se chama Contra-Identidade, traduzindo já para o português, quando ele diz que a identidade, a grande parte das vezes, mesmo do conceito Parmênides, que a identidade é A igual a identidade sempre foi tratada como um conceito de mais do mesmo, como um conceito de mesmidade. Essa é a ideia de Parmênides. A ideia de que nós somos um pedaço de alguma coisa. Essa leitura, por exemplo, da tradição indígena. O indígena não tem discurso de identidade pessoal. Ele é um pedaço de uma cultura. Nós, na discussão liberal, nós fazemos um outro tipo de debate identitário. Nós estamos discutindo questões que são vinculativas a pessoas que talvez eu nunca conheço, mas que têm a mesma cor que eu tenho, a mesma sexualidade que eu tenho. Nós estamos produzindo aquilo que alguns autores, Bauman chama isso, Guides chama isso, de um excesso de identidades atomizadas. Cada uma delas numa sociedade descentrada, produzindo os seus próprios ritos de pertencimento. Então você, numa parada gay, como diz o André,
interessante, você tem lá o negro, tu tem o branco, você tem o rico, tu tem o pobre, onde questões econômicas não estão em causa. Estão uma questão só de sexualidade. E que essa interseccionalidade faz com que a gente tenha um fenômeno altamente positivo. Qual seja, pela primeira vez, dar visibilidade, voz, vez, para grupos que durante muitos séculos não tiveram. Isso é uma questão muito positiva, muito positiva. E que vão lutar pelos seus próprios esforços, pelas suas dinâmicas. Segundo, tem uma questão que ela é evidencialmente inquietante. Produz aquilo que a Roudinesco, psicanalista filósofa francesa, chama de narcisismo das minorias. Ou seja, como é possível fazer um grande projeto de comunidade, um projeto republicano, onde cada uma das minorias faz o seu próprio jogo político. A democracia pressupõe a diversidade, isso é muito interessante, mas como que a democracia liberal vai lidar com esses processos? Como que a democracia liberal vai assimilar esses jogos? Então, no Brasil a gente vê não um debate sobre a violência, um debate sobre a violência para negro, um debate sobre a violência para criança, um debate de violência para idosos, um debate de violência para indígena, um debate de violência para cada grupo social pontual. Nós tivemos agora a declaração bem polêmica de tipificação penal da LGBTI-fobia como uma demanda importante, mas que era uma demanda importante que surgiu depois que foi declarado tipo penal o feminicídio. Então nós temos uma discussão penal para a mulher, temos uma discussão penal para a comunidade LGBTI, e assim temos discussões penais que cada um dos grupos está legislando na sua própria potencialidade. Então veja, tem aqui, e aí vou concluir, um fator importante, um fator renovador das democracias, que eu não sei como a gente vai trabalhar, porque eles são extremamente narcísicos, em certa medida. Ou seja, há uma espécie de esquecimento do outro também na pauta identitária. Há uma incapacidade dialógica. O outro é necessário da constituição de si. Eu não consigo me constituir sem o outro. A discussão do outro é fundamental no debate sobre a alteridade identitária. Não há como eu ser o que sou sem que o outro esteja presente em mim. Mas o que nós estamos percebendo, em alguma medida, isso se reflete muito nas páginas sociais, nas redes sociais, é uma espécie de novos encastelamentos identitários. Pessoas que não querem, em grande medida, conviver com o debate da diferença, seja nos circuitos mais simples, seja nos circuitos mais complexos. Isso tem aparecido, portanto, uma grande rivalização, inclusive no Congresso Brasileiro. O STF toma a decisão, a base parlamentar apresenta um projeto de lei para deslegitimar a decisão da STF. Porque os grupos se articulam, como se a Constituição fosse disponível para os grupos sociais fazerem da Constituição aquilo que eles bem entenderem. Então, para concluir, eu gostaria de destacar 3 elementos. Primeiro, não há como fazer um debate sobre a tradição jurídica no Brasil, na América Latina, acredito, sem enfrentar pontualmente os problemas que o Brasil construiu com a sua historicidade. E uma delas é colocar na mesa o debate sobre a diferença de vez dos indígenas, dos negros e quilombolas e da questão das comunidades no modo geral. Nós não temos talvez grupos étnicos como vocês têm aqui na Europa, mas nós temos problemas porque o Brasil é um país muito grande que precisa ser enfrentado. Segundo, essas pautas identitárias, elas são ao mesmo tempo positivas e perigosas. Positivas por quê? Porque elas colocam um novo tempo de mundo, colocam um novo lugar, um novo olhar e uma nova possibilidade para uma grande parte das pessoas que foram vulnerabilizadas ao longo da história. Qual é o meu receio, a minha preocupação? Que a gente esteja produzindo uma democracia sectarizada, uma democracia em motes, uma sociedade transescalar, onde cada grupo específico luta a partir de perspectivas só liberais para suas dinâmicas.
Vejam que o debate do movimento feminista, em grande medida, não discute distribuição econômica do Brasil. Não discute questões econômicas. Quando na grande pauta das mulheres pobres do Brasil são questões econômicas. É dinheiro, é trabalho, é ter creche. Quer dizer, essa tomada, Nancy Fraser que vai dizer isso, essa tomada das possibilidades do liberalismo só político, sem esquecer esquecendo as pautas distributivas, faz com que nós do Brasil esqueçamos que grande parte dos nossos problemas de empoderamento passam necessariamente por uma reformulação das capacidades distributivas para os negros, para as mulheres que ganham menos, para os índios que são grande parte de pessoas só pobres e com uma cultura quase que invisível para a grande maioria de nós. E terceiro, de que essa forma como o judiciário tem produzido, ela também pode produzir um grande risco para nós, porque a sociedade tem que assumir para si o enfrentamento dessas próprias dinâmicas. E se não fizê-lo, me parece que é uma das grandes revelações de que aquilo que o Castos tem dito no livro chamado Ruptura, de que a sociedade, o modelo de democracia representativa, o modelo de democracia liberal, ao menos em países periféricos, talvez aqui também em alguns lugares, tem que ser revisto para produzir uma nova dinâmica de decisões para fazer com que todos possam, em igualdade de condições, participar do processo de decidir. Agradeço a atenção.